pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Faz diferença. Tem Só duas que coisas assim- que dá trabalho, pensar e ler. Tá? A gente fala muito isso aqui, cara. E o que a gente vê é o pessoal querendo não, assim, pular algumas etapas, que é o quê? É a parte de você pensar, né? Para que o seu trabalho saia legal. E o que a gente vê é que o pessoal, ele quer ver o passo a passo, né? Ah, o Fred fez assim, eu vou fazer também. Sem entender esse contexto dos porquês. Aí chega no final, você vê um trabalho que não está nem parecido, né? E a pessoa fala, nossa, mas aonde que eu errei? A gente procura até... entender os porquês daquele passo a passo dele, é estudar isso. A gente até falou sobre isso antes de começar o podcast. É uma coisa que tem me preocupado bastante. Assim, é uma coisa que eu não sei aonde isso vai parar e confesso que me preocupa, né? A gente sabe que está tendo uma ascensão gigantesca de grupos de WhatsApp, de resineiros, né? De grupos de Facebook, esses dois principalmente, né? Tem Telegrams, etc e tal. E tá rolando uma coisa muito assim, cara. A pessoa, tipo, essa resina presta e essa resina não presta. Sendo que isso não existe, né, cara? Existe resina mais adequada e menos adequada para cada aplicação, né? Então, assim, o que eu trabalho muito, o que eu sempre tento trazer com os vídeos, com o podcast aqui, é que existe todo um contexto por trás, né? A pessoa tem que entender o porquê das coisas, né? E não simplesmente, essa resina dá blushing, essa resina não dá blushing. Será que é realmente a resina que dá ou não dá, ou é o seu processo que não está totalmente adequado para esse produto? Será que você escolheu o sistema correto? Então, por isso que a gente recomenda sempre estudar muito, entender aquilo que você está fazendo, entender a resina que você está usando, saber o porquê, né? Você até comentou, né, você até deu alguns exemplos quando a gente estava falando aqui em off, na parte de construção civil também, da galera na escolha de argamassa, muitas vezes. Fala aí, pode falar. Não, virar um pouquinho aqui, sim. Então, é uma coisa que honestamente me preocupa. Então, é bom saber, parabenizei pessoalmente também a Pri e o Ângelo da EOE na semana passada, nesse sentido, por não só ensinar a técnica, né? A técnica pela técnica dá para ensinar tranquilamente, mas tentar tirar da cabeça das pessoas que é possível também criar o seu próprio DNA. Sim. Né? Que é possível você fazer as suas peças fora da caixinha, digamos assim, né? Então, honestamente, me preocupa muito. Eu vi esses dias num grupo de Facebook que a pessoa perguntou assim, o que vocês acham dessa resina? E era uma resina poliéster. E aí, tipo, tinha uma galera embaixo comentando, essa resina não presta. Mas como assim não presta? Poliéster, cara, é uma resina de milênios já, tipo assim, é usada na construção civil, é usada para fazer bilhão de coisas. Eu posso tirar por mim. Né? Tá? Por que não presta? É muito raso falar isso, entendeu? Eu até dei esse exemplo agora há pouco. É uma matéria-prima, você tem que saber trabalhar com aquela matéria-prima. Você não vai comprar um arroz para fazer uma macarronada. Sim. Né? Tem que saber como usar aquilo. Exatamente. O que eu mais vejo é o seguinte, por exemplo, meu caso, né? Quando eu encontrei a resina, não existia, pelo menos eu não encontrei nenhum curso que valesse a pena fazer para aprender. Porque naquela época tinha muito aqueles cursinhos de R$50, R$30, que você desenvolva uma nova... Pois é. Aí você compra um vídeo da Redilize. Exatamente, por aí. Tá? Exato. Isso acontece muito. O que eu fiz? Eu comecei a ver vídeos, principalmente no YouTube, que tratavam da resina, como é que você manipula. Aí tinha os vídeos de vocês, né? Que apareceu você e o Kaká falando, né? Tem esse pessoal lá dos russos, né? Que eles mostram o trabalho. Tem um cara nos Estados Unidos, que eu até entrei em contato com ele, mas eles não vendem o material para o Brasil, né?
que é o Stone Sei, Countertops. É um carequinha. Sim. Cara, ele é fantástico. Foi dele que eu peguei a ideia de fazer a mesa de carbono que a gente fez. Pois é, não, ele é fantástico. O trabalho que ele faz, Ele manda assim, bem. Agora, a função dele lá é fazer o quê? Porque ele tem um monte de tábua atrás dele feita. O papel dele ali é vender resina. Então, ele mostra como trabalhar com a resina e tudo que você pode fazer com ela, né? Técnica de marmorização, técnica de não sei o quê, técnica disso, técnica daquilo. Aquela técnica que eu fiz contigo lá, da água, eu aprendi Instagram. com ele lá, vendo. Falei, pô, super interessante. E fui fazer, fui experimentar, entendeu? Então, eu desenvolvi o meu conhecimento na área da resina fazendo isso, estudando, tá? Vendo vídeo, indo atrás, né? Depois eu vi, tem que lixar. Pô, ninguém falava nada do lixamento. Aí eu fui achar o... Como é que é o nome dele, cara? É um rapaz... Brasileiro? Ele é antigo, é brasileiro, ele é antigo na resina, né? Ele até me segue. Eu agora eu esqueci o nome, né? Ele faz um vídeo mostrando as etapas de lixa, todinhas, entendeu? E aí o que acontece? Aí eu fui fazer, cara, pô, eu fiquei assim, parecia uma vitória, quando eu peguei ali, a mão, hein? Que eu peguei uma pecinha que eu tinha feito e não conseguia dar brilho, ficava com aquele negócio de ficar dando banho de resina. Você falou, caramba, eu Né? consigo ir além daquilo. Aí eu peguei as lixas, botei força e comecei a fazer, polir, tal, de repente a peça ficou brilhante, eu fui mostrar para minha esposa. Olha só, ela, nossa, você conseguiu fazer? Eu falei, consegui, entendeu? Depois melhorou quando eu comprei a lixadeira e passei a usar as lixas na sequência. Aí eu descobria... Só que, pô, Você eu aperfeiçoou ainda usava mais. 11 camadas de lixa, tá? Para não dizer que é para ficar louco, eram 11 camadas de lixa, né? Para atingir... Hoje em dia eu não uso tudo isso não, mas você vai desenvolvendo. Você vai ficando mais eficaz, né? E você vê o que dá para fazer, o que não dá, o que fica melhor. Mas o que acontece? É o processo do aprendizado. Eu levei 4 meses nesse processo até falar assim, agora eu estou em condições de começar a produzir alguma coisa diferente. E aí eu comecei a fazer minhas primeiras peças. Tá? O que o pessoal tem hoje em dia, que eu vejo muito, isso aí não é um problema, como é que eu vou dizer? É um problema social, tá? Dessa geração que está aqui, que é muito vinculada aos processos voltados com celular, com computador, essas coisas, e não pegam as coisas na mão para fazer, entendeu? Então ele vê tudo mentalmente, tudo ali virtualmente, mas não sabe fazer com a mão. Eu, por exemplo, aquele que eu estava falando, eu quando criança fui mexer com argila com a mão. Sem contar que a velocidade das informações faz com que as coisas fiquem mais superficiais. E aí também, as pessoas elas não leem as coisas, ou se leem, não interpretam direito, você entendeu? É aquela história assim, vendo um apartamento de 3 quartos, com 2 banheiros, uma suíte, sala, cozinha, garagem para 2 carros. Aí a pessoa pergunta assim, quantos quartos tem? Nossa, total. Você entendeu? É casa ou apartamento? Sabe? E as pessoas são assim hoje, infelizmente, né?